Olá, boa noite, live, nossa que legal, todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre gestão de pequenas organizações, gestão eficiente para pequenas organizações, e o Tadeu, nosso convidado, Tadeu Pedro, já está por aqui, deixa eu ver, então como é que eu faço para incluí-lo. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos lá, Tadeu. Que legal. Hoje a gente vai falar sobre gestão da sua doideira por aqui comigo. Já há algum tempo que a gente conversa sobre a vinda do Tadeu por aqui. Ele que é um grande contador e também expertise no setor. E agora, finalmente, deu certo, né? Enfim, vamos ver aqui. Opa! E aí, Tadeu, tudo bem? Tudo bem, estou só fazendo os ajustes aqui. Opa, a gente não te vê, mas está me ouvindo bem, então já estamos começando a nos conectar. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas! E hoje, meu povo, Me ajuda aqui. resultado, A câmera abriu para o lado contrário. resultado do sorteio do Abrir livro, para o lado ó. Está contrário a aqui o câmera. livro, Terceiro Setor em Movimento, Estratégias para Sustentabilidade, Governança e Segurança Jurídica. A câmera está ao contrário, a gente está vendo o contrário, Tadeu. Só se ajeitar aí que a gente está te ouvindo aí e tudo mais. Enfim. Opa, aí, agora É isso sim. aí. Estamos vendo você agora. Tadeu, seja muito bem-vindo. Tá bem? Tá confortável? Tranquilo, tá tudo 10. Chegou então. Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade aqui na live Ascregado. Então, vamos lá. Tadeu Pedro Vieira, estou contador, né? Há 27 anos aí trabalhando no terceiro setor, contabilidade e gestão, né? E hoje, a convite do nosso amigo aí, falar um pouco sobre gestão eficiente para organizações do terceiro setor, né? E aí a gente fala em organizações, podemos falar também sobre, claro, para pequenas, mas quando fala assim, organizações do terceiro setor, a gente está citando aí as associações, as fundações e as organizações religiosas, que temos muitas pelo Brasil. Isso, muito bem. Seja muito bem-vindo, Tadeu. Eu falava com o pessoal, enquanto você se organizava ali, que a gente já conversa há um tempo, né, da sua vinda aqui na live. Já tínhamos nos encontrado em alguns eventos, enfim, você que é um cara de referência também no setor, um grande profissional da área, tem tanto a contribuir, tem contribuído tanto para o setor. E aí, agora, finalmente, deu certo, eu fico muito feliz e uma grande honra, tá bom? Saiba que é uma felicidade muito grande tê-lo aqui agora, recebendo você aqui na live para esse bate-papo. E daí agradecer também, né? Aproveitar para agradecer. Queria só dizer e lembrar para o pessoal, Tadeu, que daqui a pouco tem resultado do sorteio desse livro aqui, O Terceiro Setor em Movimento. A gente sorteou 2 exemplares. Eu não vou falar agora, tá certo? É só no final, mas lembrar o pessoal que tem o resultado aqui. E por hora, eu quero já introduzir aí o tema que a gente veio falar, porque sim, a gente tem um carinho muito grande, tá, pelas pequenas organizações, são a maioria das organizações desse país. Então, a gente também chama aí o pessoal para vir, né? Você é um grande profissional do setor, certamente atende grandes organizações, enfim, mas eu queria realmente dar uma atenção especial e carinhosa para as pequenas organizações. E aí, essas organizações, a rigor, têm pouco recurso, muitos problemas sociais, muitas questões, pouco recurso. E qual é a pergunta, né, quando ela se vê nessa situação, que ela resolve abrir uma entidade, assim, o que é que ela deve se perguntar? Quais são as perguntas, né, iniciais aí devem ser feitas para ela organizar essa entidade? Então, assim, quando a gente fala em abrir uma associação, né, constituir uma associação, eu tenho dito que, até pelas palestras que eu tenho feito pelo Brasil, que no primeiro momento é uma reflexão, né, quase de um plano de negócio, mesmo que a instituição seja pequena, mas ela tem que pensar quem seremos ao abrir uma instituição, né? Quem seremos? Então, assim, claro que isso depois eu vou citar mais na frente, né? Mas isso vai estar vinculado lá no estatuto. Mas, no primeiro momento, assim, qual o público que nós vamos atuar, né? O que nós vamos fazer? Então, por quê? Porque a associação, se a gente for falar em associação é um coletivo de pessoas em prol de uma causa. Né? E, às vezes, é o sonho de uma pessoa, né? Ela tem alguns que dizem assim, recebi uma informação, recebi uma luz, recebi algo, eu quero trabalhar com criança, adolescente, eu quero trabalhar com a pessoa idosa, eu quero trabalhar com os enfermos. Então, assim,
às vezes a liderança, né, acaba sendo de uma na linha de frente, mas a associação é um coletivo. Né? E por ser um coletivo de pessoas em prol de uma causa, e aí a gente vem para essa frente, dizendo que quem seremos, né? Nós vamos identificar esse quem seremos lá pelo cartão do CNPJ, pelo estatuto e demais documentos que nós vamos falar aqui na live. Mas, assim, o primeiro ponto é quem seremos. Tá? O segundo ponto que eu trago, né, para essa reflexão, quais são as perguntas que devemos trabalhar na constituição de uma instituição, é onde estaremos, qual vai ser o nosso endereço, ou aonde vamos executar as atividades. Vai ser itinerante, vai ser dentro de uma escola, vai ser no salão de uma igreja, teremos uma sede própria. Mas por que pensar? Porque nós temos que pensar que lá na frente, na última etapa, na etapa dos projetos, essas informações vão ser muito relevantes. Então, saber o que nós vamos fazer, né, e saber como será a atividade da instituição, se vai ser se for um ambiente, se é alugado, se é comodato, né, se é emprestado, se é próprio, ou às vezes na casa do presidente, da presidente, né? Então, isso tudo tem que estar definido antes de começar. Né? Outro ponto que eu trago, outra pergunta é o que nós faremos? Né? E aí vamos lá para o estatuto onde diz os objetivos. Porque quando a gente coloca no estatuto, e hoje a Receita Federal do Brasil ela tá bem literal, né? Eu tenho dito assim que quando temos um estatuto, e eu recebo muitos estatutos aqui, eu tenho, assim, os advogados fazem um estatuto juridicamente muito bom, mas muitas vezes não funcional para parceria público-privada. É a linguagem, né, que eu tenho dito que, assim, a linguagem que precisa ser colocada dentro de um estatuto de uma forma clara e eficiente para identificar o que aquela instituição faz. Porque a estrutura jurídica perfeita, mas, né, e aí, né, para aquelas que depois buscam SEBAS, a gente sabe que vai ter alguma dificuldade com esse documento. Mas, assim, o que fazemos está muito vinculado aos objetivos de um estatuto. Então, a primeira pergunta é quem seremos? Né? Qual é a finalidade dessa instituição? Porque a finalidade é propósito. Por que ela está sendo criada? E ela está sendo criada para ser uma referência no trato das crianças e adolescentes, no contraturno, né? Ou atender a pessoa idosa, ou a pessoa acometida de uma patologia, né? De uma doença, né? Que a gente atende muitas instituições nessa área. Então, quem somos pela finalidade, né? E o que fazemos nos objetivos. É tanto que nos objetivos dos estatutos o verbo está no infinitivo, né? Desenvolver, fazer, acontecer, né? Treinar. Então, por quê? Porque é ação. Então, quando uma associação sabe quais são as atividades ou, né, prevê algumas atividades que ela vai desenvolver, aquelas pessoas que vieram no primeiro momento para constituir a instituição vão se identificando. Então, às vezes, assim, então, quando eu tenho dito aqui, às vezes aqui na contabilidade, na empresa de consultoria que a gente tem aqui, aparece, eu quero abrir uma associação. Aí eu pergunto, né, quem são? Quem são vocês? Né? Nós somos professoras que queremos agora trabalhar aposentados, queremos trabalhar no contraturno com crianças. Ok. Né? Quantas são? Quantas pessoas vão estar engajadas nesse primeiro momento? Porque vai precisar de uma diretoria e de um conselho fiscal. Que hoje a gente consegue trabalhar com poucas pessoas, né? Mas tem que ter, no mínimo, eu digo, 5 pessoas para iniciar esse trabalho numa instituição pequena. O que fazemos? Quais são as atividades que poderão desenvolver, né, com esse público, né? E que já vem a próxima pergunta, que é assim, com quem faremos essas atividades? Né? Quem será os parceiros, né, dessa instituição? Porque hoje, e eu tenho aqui no sul do Brasil, eu estou em Santa Catarina, atendo instituições no norte e nordeste, mas aqui, mais fortemente aqui, a gente vê que
tem recursos, e muitas fontes de recursos, tá? Contudo, as instituições não estão preparadas para chegar a tal, né? Existe aí um caminho a ser trilhado e que, se a gente começar a parar as arestas desde o início, facilitam. Então, com quem faremos hoje um trabalho dentro da instituição? Se faz com a diretoria, se faz com a participação dos conselhos, conselho fiscal, se faz com os voluntários, se faz com a comunidade, se faz com os órgãos competentes, né? Os órgãos públicos do município. Então, a gente vê muita instituição que, às vezes, está no voo solo e, do lado, tem uma instituição pública que pode ajudar e não há comunicação. Uma, por quê? A falta de segurança jurídica e contábil no documento da instituição e a falta de clareza em alguns processos. Mas, né? Então, a gente já tem ali perguntas para serem respondidas, né? Quem seremos, aonde estaremos, o que faremos, com quem faremos e depois como faremos. Porque o como faremos, e aí vem as ferramentas que a instituição pode usar, né? Hoje nós temos o aparelho celular que nos traz muitas ferramentas, né? Mas como faremos, se serão atividades fora da sede da instituição, se ela tiver uma sede, qual o horário de funcionamento, quantas turmas poderemos absorver se for trabalho no contraturno, quantas crianças, né? Eu dou um exemplo aqui de uma instituição que trabalha com deficientes intelectuais, que tem uma horta orgânica e faz um trabalho muito bom, né? Assim, muito bom mesmo, e que a comunidade começa a interagir, porque todo o produto da horta é vendido para a comunidade. Então, às vezes, atividades pequenas, né, que a gente assim está trazendo a pessoa para a inclusão, dentro de toda uma metodologia, traz a participação da comunidade como fonte de recurso e também aplica muitas técnicas, né, de desenvolvimento humano para esses adolescentes. Então, como fazemos? Isso independe também de, assim, vamos lá, instituições que lidam com os escoteiros, né? A gente tem aqui, trabalha com os escoteiros, né? Tem toda uma métrica para trabalhar com eles. Então, cada instituição constrói a sua, mesmo sendo lá a creche, às vezes, numa comunidade de baixa renda, que tem a escola pública, mas não atende todos, aí uma pessoa vai lá e pensa, eu vou abrir uma creche para ajudar a comunidade, né? Ela vai ter que refletir, porque não existe voo solo no terceiro setor. A gente pede, né? É tanto que no conceito de terceiro setor não tem pessoa física, só pessoa jurídica, né? Então, todo momento que você vê que tem uma atividade, tem que ter uma estrutura. Então, nesse sentido, que quando a gente fala assim, como fazemos, e aí vem mais uma pergunta que, para quem faremos, né? Então, aí a gente vai entrar no público mesmo. Vão definir idades, e vamos supor, recentemente aqui uma instituição para trabalhar mulheres que sofrem violência. Bem fechadinho. Só para mulheres que sofrem violência. Não vai atender a família, só as mulheres. Então, assim, definido bem o público, né? Por quê? Por causa que hoje a estrutura que elas estão montando não tem como abraçar, né, os familiares. Isso poderá fazer? Poderá, mas no momento, né, dentro do que foi estudado, e isso é algo que também tem que ser bem esclarecido. Tudo tem que estar no papel, anotado, né? Eu tenho dito que as pessoas passam, os procedimentos ficam. E quando se faz isso, só se pode fazer aquilo que está no estatuto. Se eu coloquei atividades no estatuto e estou fazendo outras a mais, né, você está cometendo aí uma infração, né? Você está fazendo atividades não próprias da instituição, porque não estão documentadas, né, não estão registradas. E isso é até um fato dentro da Receita Federal do Brasil, né? Quais são as atividades próprias? São aquelas que estão no estatuto. Legal. Então, todo esse fato, para te responder uma pergunta, né, que é um comentário ali que foi feito, né, quais perguntas devem ser
feitas no primeiro momento. E eu tenho dito isso para alguns contadores, até colegas contadores, né, e pessoal que atua no terceiro setor, que a contabilidade do terceiro setor ela é especializada em terceiro setor. A gente não dá de separar, só pegar os documentos sem conversar com a diretoria, sem conversar com o conselho. Tem que ter um diálogo, porque é gestão. Né? Se nós formos formados para passar esse conhecimento para o cliente, né, para a sociedade, ela tem que ser completa, porque quem está do outro lado, às vezes, é uma pessoa com pouco estudo, ou não trabalhou dentro de uma empresa, que ela tem a boa vontade de fazer algo pela comunidade. Então, ela precisa de apoio. Não é só um contador que vai fazer só os procedimentos contábeis. Né? E isso, até porque isso vai interferir lá na frente na prestação de contas. Muito bem, muito bem. Tadeu já chegou chegando. Primeira questão, o cara já deu uma aula e já, Ave Maria, foi uma introdução sensacional. Com algumas questões, eu acho que são fundamentais. Eu não consegui anotar porque eu estava tão prestando atenção aqui que eu perdi. Mas vou voltar, inclusive eu vou assistir depois e vou voltar, porque é uma sistematização. A gente, Tadeu, trabalha com muito pequenos grupos, né? E lançamos recentemente textos sobre perguntando exatamente isso, formalizar ou não formalizar, né? Então, muitas vezes, os pequenos grupos não necessariamente têm que formalizar. E o que a gente defende é que tem informação qualificada para ele poder fazer essa decisão. Esse é um roteiro que você traz que complementa muito a ideia que a gente vem trabalhando do ponto de vista jurídico. Ou seja, formalizar ou não formalizar. A gente tem pensado muito do lado jurídico, você traz uma visão contábil, ampla, de gestão, enfim, dessa ideia. Assim, a gente vai fazer o quê? Né? Vai formalizar, tá bom, mas para fazer o quê? Com quem? Como? De onde a gente vai tirar esse dinheiro para fazer tudo isso, para sustentar esse trabalho? Então, um pouco das reflexões pré-formalização e pós-formalização, né, que ajuda também a orientar as pessoas nesse sentido. Queria já agradecer por esse primeiro momento, acho que é uma reflexão super válida para começar essa conversa absurdamente qualificada aqui que a gente já está tendo. Queria aproveitar, Tadeu, essa paradinha aí para beber uma água, cumprimentar a Ayla de Fortaleza, no Ceará, que está aqui já interagindo com a gente. Dizer para o pessoal aqui que sim, a live fica gravada aqui, né? Registrada aqui no Instagram. E depois a gente sobe também a live lá no nosso canal no YouTube. Então, quem não assistiu no Instagram, pode assistir no YouTube. Pode recomendar também, tá bom? Pode pegar o link, mandar para os amigos, mandar no grupo da família. Da família não. Manda no do trabalho, né? Das organizações, aí, das articulações, das redes e tais. Então, mande. Não precisa mandar no grupo da família, né? Que de repente pode causar, né, ali alguma confusão. Mas fora isso, tudo bem. Então, você que está por aqui assistindo, registra de onde você está assistindo, cidade, né, estado. Vamos registrar aqui. Faça como a Ayla, lá de Fortaleza, no Ceará, que já registrou aqui com a gente. Deixa eu ver se alguém mais registrou aqui de onde está falando. Sim, o Ítalo Rodrigues, querido aqui, advogado, está sempre com a gente também. Ele está lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Também está por aqui a Nícia de Braslândia, no Distrito Federal. A Nana Zardo, de Tubarão, Santa Catarina. Tá bom? Então, aí, olha aí, quanta gente bacana por aqui. O Rômulo Simpson, também de Recife, Pernambuco. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Também aqui já a Nelci. É isso? Lanzarini, isso mesmo, Chapecó, Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, tá bom? E aqui também o Itamar, de Botirama, aqui na Bahia. A Débora Cris, de Palhoça, Santa Catarina. Maria Helena, de Tucumã, no Pará. Nossa, quanta gente bacana de todo lugar do Brasil. Um abraço para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Daqui a pouco tem resultado do sorteio do livro, 2 exemplares, são 2, viu? Daqui a pouco. Vamos lá, Tadeu. Vamos continuar aqui, que a conversa tá boa e a gente vai registrar também. Olha aí, Rose Cavalcante, de Parnamirim, Rio Grande do Norte, tá por aqui também. Mas vamos continuar aqui. Você tratou disso e eu também já fiz esse gancho aí na minha fala, ali no comentário que fiz, sobre a questão documental, né? Eu já olhei pela parte jurídica e tal, e trouxe essa questão. Então vamos lá. Quais são as perguntas? Você sistematizou algumas, mas quais são esses documentos necessários para uma... Porque todo mundo acha que sabe, viu, Tadeu? Vamos lá, então. Tem certeza que sabe. Aí na hora que você pergunta e tal, o cara,
Não, esse aí aí, pô, é um negócio. Mas vamos lá, fala pra gente. Vamos lá. A partir do momento que você tem o estatuto registrado em cartório dentro das condições da instituição, né, que é da atividade que vai atender, existe também o protocolo junto à Receita Federal do Brasil do cartão do CNPJ. Uma das coisas que nós temos observado aqui é que lá no cartão do CNPJ existem uns códigos de atividade, os famosos quinais, e tem muita instituição que só bota um. E lá tem um espaço para colocar mais de 20. Né? Então, assim, quanto mais informações você colocar na base da Receita Federal das atividades que você vai desenvolver nos objetivos, tá? Nos objetivos, mais campo você tem para atuar sem precisar fazer alterações em estatuto, sem fazer depois alterações junto à Receita. Então, você ganha tempo e economiza recurso. Tá? Então, cartão do CNPJ, estatuto, né? A gente, né, busca que em muitos municípios do Brasil ainda nós temos as utilidades públicas municipais, né, que leva um ano, em alguns municípios 6 meses, outros um ano para ter essa utilidade pública municipal, para poder fazer parceria com o poder público, né, aqueles que puderem, né, terem condições de fazer, mas assim, relação de membros da diretoria e do Conselho Fiscal, uma ficha completa com essas informações. É obrigatório estar com a secretaria da instituição, né, com a parte administrativa Sempre atualizado. Sempre atualizado. E com telefone de contato de emergência. Porque eu tive um caso aqui em 2024, né, que foi assim, dia 30 de janeiro, o empresário entrou em contato dizendo que tinha 100 mil para passar para a instituição. Tentaram entrar em contato com a diretoria da instituição, a presidente estava viajando, incomunicável, e não sabiam como buscar essa informação com ela, porque sabe, no dia seguinte, dia 31, ele passou para outra instituição. Então, por não ter um contato de emergência, foi 100 mil que não entrou na conta da instituição. Entendeu? Então, por isso que eu digo assim, ó, quem é da secretaria, quem é do administrativo, né, contato de toda a diretoria de conselho fiscal, né, tem que, a gente vai ver mais para frente também que a relação dos associados, atendendo até um assunto que você já tratou aí, Lucas, nas tuas lives sobre a LGPD, né? E até no teu formulário, lá nos teus questionamentos, né? A respeito de cartório, né? Dizendo que aqui não funciona, né? É bem interessante. É que os dados, né, dos associados, e aí vem uma questão. Todo associado é voluntário, mas nem todo voluntário é associado. Perfeito. Porque se você colocou o seu nome para ser associado, você tem que preencher uma ficha, você vai ter seus direitos e deveres a ser cumprido. O voluntário, não. Aquele que é só voluntário, ele é chamado por uma campanha, ele é chamado por uma atividade dentro de um termo que a gente vai falar mais para frente. Então, assim, os documentos básicos, né? Cartão do CNPJ, estatuto social, se tiver regimento interno, muito bom, se relação dos membros da diretoria e do Conselho Fiscal. Para quem trabalha com criança e adolescente, e aí é algo que a gente tem que observar, somente aqueles que vão atuar, precisa da certidão de antecedentes criminais, que é tirado pelo sistema, tal, né? Porque é uma exigência legal. Então, toda instituição que trabalha com criança e adolescente precisa mais desse documento de todos aqueles que vão atuar, mesmo voluntários. Tá? Não é só para os empregados. Então, nesse quesito, eu fecho esse pacote de documentos iniciais. Eu só queria trazer uma questão que é o seguinte, essa questão do voluntariado, né? Todo o setor, ele trabalha, né, com voluntariado, etc. Quando você chega nas organizações, especialmente nas pequenas organizações, não, aqui todo mundo é voluntário. Tá bem, cadê os termos de voluntariado? Não existe. Assim, muito pouca gente cuida dessa coisa do voluntariado e tal. Então, o que eu digo para as organizações, as pequenas organizações? Olha, tudo bem, sim, tem, né, porque aí você vai ter que ter uma administração disso e aí tem um custo para operacionalizar e tudo mais, ok, eu entendo. E nem sempre você vai ter agora. Se você vai concorrer lá adiante, numa parceria e tal, você diz para a prefeitura que você vai fazer uma parceria com 50 e vai mobilizar 50 voluntários para ir lá e fazer a feirinha, fazer, sei lá, a intervenção. E aí a prefeitura vai querer dizer, tá bom, eu vou, né, pagar um transporte para 50 voluntários. Mas cadê esses voluntários? Onde é que eles estão? Quem são eles? Onde estão?
Mas você não tem os 50 voluntários. Se eles não existem formalmente no teu termo de voluntariado, você não tem. Aí como é que você faz, né? Então, esse exemplo é um exemplo assim, que às vezes é bem simples, mas eu queria trazer isso para você e dizer para o pessoal também que voluntariamente dê um like aí na nossa live também, né, Tadeu? Porque o pessoal acha que o dedo vai cair, sei lá, que custa alguma coisa. Então, gente, olha, estão gostando, tá? Dá esse like, apoia a gente aí. Vamos lá, Tadeu, fala um pouco aí sobre essa coisa do termo de voluntariado, desse cuidado que precisa ter. Eu acho que é um ponto super importante aí para nossa conversa. O voluntariado, ele vem para a contabilidade, e aí foi a questão até de algo que eu fiz numa palestra que eu fui fazer, que eu fiz uma aposta com quem estava no auditório, não eram poucos, tá? Que se tivesse alguma instituição regular, é, eu até brinquei lá, pagaria cerveja para todos, né, após o evento. Eu fiquei nesse hotel 3 dias, foram 3 noites que eu bebi cerveja. Por quê? Porque, assim, desde 2012, com o advento de uma interpretação técnica para os contadores, legislação de contabilidade, é obrigatório para os contadores registrarem as horas voluntárias na contabilidade. Então, assim, a exigência é desde 2012. Então, estamos aí 14 anos, os contadores têm que colocar essa informação para as demonstrações contábeis serem consideradas regulares, além de outras que depois eu apresento aqui. Mas o termo de voluntariado, ele vem para legalizar, né? Ele é lá de 98, a 9608, né, na época do Fernando Henrique Cardoso, que baixou essa lei, e ele trouxe para diferenciar o empregado CLT daquele que vai dentro da instituição fazer um trabalho, prestar um serviço não oneroso. E aí a gente teve muitas questões trabalhistas aí, porque eu vou lá e faço um trabalho voluntário e daqui a pouco eu coloco a instituição na justiça dizendo que era a única fonte de renda que ele esperava ter era dentro da instituição. Já aconteceu vários casos assim. E também de acidentes. Vamos dar um exemplo. Uma associação que se reúne no salão de uma igreja. Perfeito. Que não tem um termo de comodato com a igreja. E o voluntário não tem termo de voluntariado, se acontece um acidente, quem responde é o superior da igreja, lá o padre, o bispo, que vão responder por aquele cidadão que estava dentro do espaço. Perfeito. Nós temos casos assim. Então, assim, o que nós temos? O que é a hora voluntária? Se eu perguntar, e eu brinco muito nas palestras, na dinâmica que eu faço, que é assim, o bem mais precioso que nós temos é o tempo, e a pessoa vai doar o tempo. Então nós não estamos cobrando que existe 3 horas, nós estamos valorando a sua hora que você doa. Porque como é que se mede o impacto social de uma instituição? É pelo trabalho voluntário. Então começa pelo trabalho voluntário, que ele deve ser precificado. Então, a instituição fez, 3.000 horas voluntárias, porque tem muitos voluntários feitos a preço de mercado, então convenção coletiva, a gente pega essas informações e precifica isso e coloca lá nas demonstrações contábeis. Isso está na legislação para os contadores desde 2012. Aí veio o marco regulatório em 2014 e reforça. Então, quer dizer, a legislação vem trazendo um profissionalismo para dentro do terceiro setor, que se faz necessário, mas, assim, baseado em documentos. O termo de voluntariado, assim, se faz para a diretoria e conselho fiscal, faz para o mandato, não precisa fazer para o ano, faz para o mandato. Então, faz um termo de voluntariado para 2 anos, para 4 anos. Para aqueles que são voluntários da instituição, a gente recomenda fazer anual, renovação. A gente até tem um modelinho que é bem simples, assim, depois de renovação é só data e assinar, né, para completar. Então, por que isso? E que faça o registro das horas voluntárias. O primeiro mês a gente sabe que é sempre complicado, porque as pessoas não colaboram. Mas a partir do segundo, terceiro mês, a instituição já está com as horas voluntárias sendo enviada para a contabilidade. E é um dever da contabilidade, da assessoria contábil, fazer o registro, para trazer essa instituição para a regularidade. Porque senão ela vai ser... Se ela não tiver as horas voluntárias registradas na contabilidade, e mais 2 ou 3 requisitos que eu vou passar depois, ela é comparada à empresa.
Então, Perfeito. então, eu que já fui analista de projetos, quando eu pegava para analisar nos editais as instituições que se cadastraram, primeiro a gente olha o documento, para depois ver o projeto. Né? A gente já eliminava pelos documentos, porque eu estava olhando uma empresa e não uma associação, porque não tem as informações básicas. Então, é nesse sentido. Muito bom. Deixa eu só cumprimentar, então, Tadeu, eu tenho que você bebe uma água. O pessoal que está aqui chegando. Gente, não esqueça de dar o like. Também vamos fazer aí esse algoritmo trabalhar para a gente, só um pouquinho, pelo menos, que a gente já trabalha tudo para eles. Então, aí, dá esse like, não cai o dedo, não custa nada, e ainda apoia o nosso trabalho, tá bom? Não economizem, por favor. Então, ó, façam também como a Francinei, lá de Macapá, Santa Catarina. Mari Teixeira, de Pilão Arcado, Bahia, dando boa noite por aqui. Também, deixa eu me ver. Anice Souza perguntou quantos membros no mínimo para formalizar uma entidade. Olha, a lei diz que é um conjunto de pessoas, portanto, duas no mínimo. A partir de duas você consegue, mas cada caso é um caso, não vá apenas pelo mínimo, vá pelo propósito. Enfim, acho que o que o nosso amigo Tadeu está trazendo aqui é super importante antes de fazer a entidade, mais do que só o número de pessoas. O Itamar também pergunta sobre o que está escrito lá no KNAI, no cartão CNPJ, tem que aparecer transcrito igualzinho a estar lá no estatuto, inclusive os códigos, eu não recomendo desta forma, tá bom? Tem que ter uma equivalência, mas não necessariamente você tem que copiar os códigos e tal. Tem uma live que eu fiz aqui com a Daniela Balbina Marra, contadora de Minas Gerais, que a gente tratou especificamente sobre KNAI, tá bom? Então tá aqui no nosso Instagram, tá lá no nosso canal no YouTube também, enfim, então vejam por lá, e tá bem interessante também, acho que complementa muito do que o Tadeu está trazendo por aqui, então vejam também a parte de KNAI por lá, e eu acho que responde aí a você, viu, Itamar? Aqui o Gil, de Bertioga, São Paulo, também dando aqui um alô, o Carlos, de Teresópolis, Rio de Janeiro, Caminhos e Rumos, Cuiabá, Mato Grosso, eu não sei quem a pessoa, não disse aqui o nome. Então, Fazenda, Rio Grande, a Linda Franco. Então, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, tá bem? E queria mandar um abraço também a quem assiste depois, viu? Porque tem o pessoal que está aqui na live, obviamente tem o pessoal que assiste depois. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Também tem gente que assiste fazendo a unha, já soube também. Gente que assiste lavando prato, lavando roupa. Então é isso, viu? Muito obrigado pela audiência aí, por acompanhar o conteúdo, seja você o que estiver fazendo. Vamos lá, Tadeu. Vamos voltar aqui para a nossa conversa e agradecendo aí todo mundo que chegou por aqui, todo mundo aqui, a Silvana, de União da Vitória, também está se identificando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, viu? Obrigado a todo mundo. Vamos falar um pouco da prestação de contas, tá bem? A gente falou da documentação e tal, do que pensar antes, mas agora vamos pensar quando você já tem a sua entidade, já está movimentando recursos, enfim. A importância da prestação de contas de uma organização. Assim, é isso, né, Tadeu? Às vezes precisa falar o básico, a gente está falando de pequenas organizações, então vamos lá. Qual a importância da prestação de contas de uma organização? Com relação à prestação de contas, nós temos que entender que todo recurso que entra numa associação, ele é público, vem do público para o público. Então, o recurso não é da associação, ela é uma depositária apenas. É tanto que ela não pode distribuir para os seus associados, né, as sobras. Ela tem que investir no projeto, na instituição. A prestação de contas, ela é uma ferramenta de transparência. Então, eu tenho dito aqui que toda associação que se preocupa com a prestação de contas, ela faz planejamento. Ela já começa no planejamento pensando na prestação de contas. Né? Quando recebe recurso público, tem que fazer 3 orçamentos. Né? Trabalhar o menor preço, dentro da realidade, com essas parcerias. Não recebendo recurso público, ela tem que ter esse mesmo pensamento. Como é que eu posso economizar? Porque as instituições fazem muito com pouco. Contudo, elas têm que registrar isso. Mais uma vez, os advogados têm uma frase, né, que diz assim: o que não está nos autos não está no mundo. Né? Aquilo que não está registrado, né, não existe. Então, nós temos que documentar todo e qualquer... vamos fazer um evento. Dou exemplo aqui,
a noite do pastel, a noite do cachorro-quente, todas as campanhas e eventos que as instituições fazem para mobilizar recursos, tem que ser registrado, tem que fazer receita e despesa, tem que apurar isso, trazer para a transparência. Por que eu digo isso? Porque se você faz a prestação de contas, você está dando uma resposta à sociedade do impacto social do trabalho que você fez com responsabilidade. E aí vem uma outra situação. Aqui eu tenho feito para muitas instituições a prestação de contas pública. Prestação de contas feitas em câmaras de vereadores, em teatros, né, mobilizando a sociedade para a prestação de contas de uma associação. Aí você traz a transparência, você apresenta os projetos das instituições, né, com um instrumento chamado prestação de contas, que é só levar na diretoria ou na assembleia e aprovar. Sim, mas se você apresentar para a comunidade, quantas pessoas conhecem o trabalho da instituição? Quando você leva a transparência, você vai numa rádio falar da sua instituição, nós temos que entender que eu acho que foi 2019, 2018, teve uma pesquisa que disse que, nessa pesquisa, que, se não me engano, era 43% das pessoas que doam para a instituição não confiam na instituição que doam. Nossa. Imagine se elas confiassem. Por quê? Porque elas vão pela causa, pelo propósito da instituição. Está cuidando de criança e adolescente, está cuidando da pessoa idosa, está cuidando de pessoas acometidas de alguma doença. Então, eles vão pela causa, mesmo não enxergando transparência no processo. Então, imagine você com uma associação que faz esse processo de transparência através da prestação de contas. Muito bacana, ótimas reflexões. Queria aproveitar para cumprimentar todo mundo que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está aqui a Marisa, lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Também o Luke, acho que é Lucas Bastos. Prestação de contas é um reflexo da execução da parceria. Enfim, Bruno Valério perguntando aqui qual é o tema de hoje. Alô, Bruno! Hoje a gente está falando sobre gestão eficiente para pequenas organizações. A Letícia, de Passos, Minas Gerais, chegando por aqui também. Gente, uma felicidade, cada um de vocês por aqui, tá bom? Daqui a pouco tem resultado do sorteio, ó. 2 exemplares desse livro, Terceiro Setor em Movimento, no final, tá? E, vou adiantar também o seguinte, vai ter mais sorteio, tá bom? Tem esse livro aqui, Captação Descomplicada para Pequenas Organizações, da Carla da Nóbrega e Vitor Narando. A gente vai fazer o lançamento aqui também, tá certo? E vai ter sorteio. Esse aqui também, a mesma coisa, Manual das Boas Práticas em Organizações da Sociedade Civil, lá do pessoal da Plataforma Mirótica do Distrito Federal, também vem aqui para a gente fazer o lançamento e o sorteio. Esse aqui já teve o lançamento, tá certo? E agora, hoje, daqui a pouco, tem o resultado. Então, uma felicidade para mim. Por falar em felicidade, queria aproveitar aqui e mandar um abraço para o mestre Balão, meu mestre de capoeira, chegou por aqui também. Um abraço, meu mestre, aqui na Xé. Então, eu queria aproveitar também, falar da minha felicidade, mandar um abraço aqui para o pessoal da TV Aratu, né, transmissora da SBT Bahia aqui na Bahia. Eu participei lá, fui convidado e participei lá do Frente a Frente Juiz, dei entrevista sobre minha carreira, sobre o terceiro setor. Muito bacana. Queria mandar um abraço para o Pablo Reis e para a Marlupe, lá da produção da TV Aratu. Quem quiser assistir, tá bom? Só ver aí nas nossas redes sociais, está aí no YouTube. Enfim, no nosso link aqui, na nossa bio aqui do Instagram, tem um linkzinho da entrevista, vai direto lá pro YouTube. Então dá uma olhada, foi muito bacana a entrevista. Então, mais uma vez, um abraço aí pro Pablo Reis e pra Marlupe. E queria mandar um abraço também para nossa assessoria de imprensa, canal de ideias, pessoal, a equipe da Carla Ferreira, Tailana Cruz, todo mundo lá. Um beijão para vocês. Excelente trabalho. Quem tiver aí precisando de uma assessoria de imprensa, de responsa, canal de ideias, também eu recomendo. É isso. Daqui a pouco, então, resultado do sorteio. E a gente vai conversando aqui com o Tadeu. Vamos lá, Tadeu. Vamos voltar aqui para a gente, né? Eu me empolgo aqui com o negócio do sorteio e tudo mais. A gente, né? Vamos voltar para a nossa conversa, afinal de contas. Bom, queria trazer, então, a gente falou de prestação de contas de uma maneira, assim, talvez mais geral, mas eu queria
falar então dos relatórios, da ferramenta, então. Tá bom, a gente precisa prestar contas, tá? Mas quais são os relatórios que são obrigatórios para o OSCE? Até porque talvez não dê para dar conta de tudo, que cada legislação, cada política, cada jeito, cada secretaria, mas assim, no geral, para a gestão de uma organização, quais são os documentos, quais são os relatórios, na verdade, documentos que você falou, quais são os relatórios que são obrigatórios para a gestão de uma organização, que se a pessoa tiver esses aqui, ela já caminha bem, ela está pronta para enfrentar os desafios aí do cotidiano. Primeiro, né, nós temos que ver que toda instituição, toda organização da sociedade civil, ela deve registrar todos os seus atos, né, todo o seu movimento. Faz um evento, ajuda uma família, entrega a cesta básica, todas essas informações têm que serem registradas. Por quê? Como é que a gente vai medir o impacto social dessa instituição se ela não tiver esses números? Então, o que acontece? Existe o relatório de atividade, que conta o passado. Então, fechou o ano, fecha o relatório de atividade, com todas as ações desenvolvidas durante o ano, né? Quantas pessoas foram beneficiadas, quantos contatos feitos, qual foi o impacto social desses atendimentos, etc. Relatório de atividade. Né? Para o ano seguinte, a gente tem um outro documento que chama o plano de trabalho, planejamento. Então, passado, relatório de atividade, futuro, plano de trabalho. Com esses dois relatórios, e aqui nós, na contabilidade, a gente só fecha a contabilidade de uma instituição quando a gente recebe o relatório de atividade, porque as demonstrações contábeis, elas caminham com o relatório de atividade, né? Principalmente para aquelas que têm SEBAS, né, que é o Certificado de Entidade Beneficente, todas as informações das atividades são citadas em uma das demonstrações, e as demonstrações contábeis são 5, não são 2, né? Nós temos, para todo contador do terceiro setor, ele tem que entender que ele tem que entregar 5 declarações, né? A instituição entrega 2 para ele, que é o relatório de atividade e o plano de trabalho, e ele entrega para o governo 5. E balanço patrimonial, demonstração de resultado do período, demonstração de fluxo de caixa, demonstração da mutação do patrimônio, né, que são os bens, e a nota explicativa. Uma nota explicativa falando, é uma conversa entre os relatórios de atividade e a contabilidade. Para vocês terem uma ideia, para a instituição que já é um pouquinho mais organizada e tem o SEBAS, a nota explicativa dá em torno de 15 a 25 páginas. Só um relatório. Nossa. Por quê? Porque tem que se detalhar, né, todas as informações, tem que ter renúncia fiscal, porque o governo dá um benefício, tem muitas informações que têm que ser tratadas pela contabilidade. Por que pela contabilidade? Porque a partir do momento que o contador assina, ele tem fé pública. Aquele documento passa a ser oficial. Então, o contador, ele assina as demonstrações contábeis e coloca fé pública nesses documentos. Então, aí quando você vai participar de um edital, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre o edital de projetos, que pedem lá, às vezes, né, documenta a instituição e as demonstrações contábeis. Geralmente, em regra geral, só se encaminham 2, balanço e uma DRE, que a nomenclatura já mudou lá atrás para DRP. Né? Mas ainda os senhores estão usando o termo DRE. Mas assim, para ver que por que precisa desses documentos? Porque como é que vai se medir o impacto social de uma instituição sem informação? Como é que você vai pedir recurso para terceiros sem informar? Nós atendemos 300 crianças. Vamos dar um exemplo aqui de uma instituição, 300 crianças. Mas comparado com o quê? Quanto é que foi investido nessas crianças? Qual foi o recurso? Quantas tinham na comunidade? Quais são as informações que foram trabalhadas? Como é que são as famílias dessas crianças? Então, informações para o relatório de atividade. Que isso vão gerar indicadores para demonstrar o impacto social, juntamente com o contábil e o financeiro. Então, essas informações tratadas dentro de uma instituição mobiliza muito recurso e assim, eu uso uma frase de Mário Quintana nas minhas palestras, que eu trabalhei a frase para ficar mais audível, né? Mas assim, não saio caçando borboletas, cuide do jardim que as borboletas vêm. Se você está com a sua organização regular, com documentação em dia e fazendo um bom trabalho, as pessoas investem. A gente vê muitas pessoas
perguntando aonde botar o dinheiro numa instituição séria. O que é uma instituição séria? É aquela que é transparente, aquela que não tem receio de mostrar seus números, dar as informações. E às vezes faz um trabalho bonito, necessário na comunidade, mas não consegue apresentar os números. É Muito isso aí. bom, muito bem, Tadeu. Sim, muitas contribuições fundamentais. Eu queria trazer aqui, você trouxe duas questões aí. Eu anotei aqui porque, assim, as pequenas organizações, às vezes não têm familiaridade com esses termos. Você disse, olha, antigamente era DRE, né, que aqui no Nordeste a gente fala com o nosso acento DRE, e agora virou o DRP. Né? Então, fala um pouquinho dessa diferença, o que era o DRE, DRE, e agora o DRP, um pouquinho dessa diferença aí, qual cuidado que precisa ter, porque também, Tadeu, isso é importante, muita gente tem vindo aqui também, não só as pequenas organizações, acho super importante, mas pessoal que vem, contadores, profissionais do setor, que estão começando, ou estudantes e tal. Então, fala um pouquinho aí dessa diferença e qual cuidado precisa ter para essas pequenas organizações nesses documentos especificamente. Essa mudança de nomenclatura ocorreu na legislação do Conselho Federal de Contabilidade pela introdução das normas internacionais de contabilidade, porque aqui o exercício é de janeiro a dezembro. As multinacionais trabalham de julho a junho, né, nos outros países. Então, a nomenclatura de exercício dava um choque, então passou período, né? Período atende todos, né? Desde que você demonstre naquele ciclo ali. Isto. Até a Receita Federal ainda usa DRE, tá? Elas não atualizaram. Mas nós, contadores, nós somos técnicos. Então, nós temos que prezar pelo nosso cliente. Então, eu tenho chamado assim, olha, utilize a nomenclatura, desde 2012 está lá, né? Desde 2012 tem essa nomenclatura para ser atendida, né? Então, usar as nomenclaturas certas do profissional, eu digo, traz até mais confiança para quem está do outro lado. Perfeito, perfeito, perfeito. E qual é o outro ponto que anotasse? Opa, não, esse mesmo. É esse primeiro. Fechou o microfone aí. Opa, você não está me ouvindo? Alô, alô? Oi, Tadeu, você está me ouvindo? Não me ouve? O pessoal está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, normal. Não estou ouvindo. Opa, alô, som. O pessoal está ouvindo, é só o Tadeu que não está ouvindo. Agora, fechou. Fechou? Vamos lá. Então vamos seguir então. Até perdi um pouquinho aqui, mas todo mundo, eu queria aproveitar, né, já que eu parei aqui para respirar, aproveitar todo mundo que está chegando por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, tá bom? Não deixe de dar esse like aí para apoiar o trabalho, tá bom? Então, chuva de likes para a gente aí, para a gente poder seguir com o trabalho. Queria aproveitar aqui, então, o pessoal está dizendo aqui que está ouvindo bem, enfim, não houve corte, seguimos então na discussão. O Jean Farias, ele traz aqui no chat uma questão interessante, Tadeu, é o seguinte, estou como curador suplente de uma fundação privada, fundada em 88, e ele faz parte esse ano. Eles têm um estatuto amplo, mas atuam com ações pontuais em cultura, turismo e educação. Tem experiência, mas age pela boa vontade, não há prática de prestação de contas. Por onde eu começo a agir legalmente para proteger a fundação, exigir transparência e iniciar um planejamento real? Eu diria, e vou passar para o Tadeu também dar a opinião dele, assim, primeiro que é muito difícil já, a gente fazer um parecer, né, técnico e tal, com substanciado aqui, pegando aqui no chat, aqui rapidamente, por essa descrição, tá bom? Então, é uma opinião aqui muito rasa e assim, superficial mesmo, diante do cenário aqui que você descreve. Mas, assim, primeiro que uma fundação, ela é uma relação muito íntima com o Ministério Público. Então, a primeira questão é ir ao Ministério Público, conversar com o Ministério Público e tal. Então, como advogado, eu diria, vamos fazer uma avaliação da documentação, de como está a regularidade jurídica dela, a documentação toda, ir ao Ministério Público, e aí Tadeu certamente vai trazer outras recomendações com relação à questão fiscal, contábil, enfim, demais questões. Tadeu, vamos responder essa aí para a gente seguir na nossa pauta, então. Vamos lá, tá contigo a bola.
Seguinte, quando se fala, foi uma boa pergunta, porque quando se fala em associação e fundação, qual é a diferença, né? Associação é um coletivo de pessoas em prol de uma causa. Fundação é um bem em prol de uma causa, né? Aí o bem pode ser um imóvel, pode ser recurso. Com relação à prestação de contas de fundação, ela ela tem sobre o guarda-chuva do Ministério Público, então ela está debaixo de uma estrutura do Ministério Público que cobra quase em todo o Brasil através de um sistema, que você tem que alimentar esse sistema, pegando todas as demonstrações contábeis da instituição e alimentar o sistema, o formulário do Ministério Público com as informações. E requer, assim, nós estamos num momento que as fundações elas estão sendo monitoradas, como muitas instituições, principalmente as fundações e as associações que têm SEBAs, né? Elas estão sendo monitoradas porque algumas têm muitos benefícios, né? Então, o governo, quanto mais controle, menos benefício passa. Então, a ideia é prestação de contas. Nós cuidamos aqui de algumas fundações e nós fazemos aqui prestação de contas, elas são bem amplas, né? Com apresentações em ambientes com um grande grupo de pessoas, porque quanto mais transparência, isso serve para todas, não é só para associações, tanto associações, como fundações, como organização religiosa. Quanto mais transparente você for, mais recurso você recebe. Muito bom, muito bom. Daqui a pouco, então, resultado do sorteio já está aqui, já está na mão, hein? Daqui a pouquinho, resultado do sorteio. Lembrando o seguinte, já também a gente vai ter o lançamento desse livro, sorteios por aqui, tá bem? Então hoje tem o resultado desse, e são 2 exemplares também, e depois tem mais outros livros aqui que a gente vai sortear. Queria também aproveitar o gancho, quando a gente falou de documentos e tal, falou da relação da regularidade jurídica, queria pegar o gancho para chamar a atenção de todo mundo aqui, para destacar a pesquisa nacional que a gente lançou, o Oscar Legal Instituto lançou, sobre a relação das organizações da sociedade civil, em especial das associações com os cartórios. É uma pesquisa nacional e a gente lançou aí, o relatório está disponível no nosso site, www.oscarlegal.org, está circulando aí no chat também. Então a pesquisa está lá disponível, então fiquem à vontade, leiam, baixem, comentem. A ideia é jogar luz sobre essa relação para a gente poder melhorar aí o ambiente institucional, normativo, enfim, para a atuação das organizações. Então, leiam, comentem, compartilhem nos grupos aí, nos contatos também. Não precisa compartilhar no grupo da família, mas nos todos os demais, vocês podem compartilhar à vontade e apoiar aí o nosso trabalho. Tá bem? Vem novidade por aí, hein? Vem novidade por aí. Não vou soltar aqui não vou soltar spoiler hoje não, mas vem novidade por aí com relação à agenda de desdobramento da pesquisa, tá certo? Então o Clésio já está dizendo aqui que vai compartilhar na estação social a pesquisa. Obrigado, então, Clésio, por isso. Eu queria, então, voltar aqui na conversa com o querido Tadeu, para a gente falar um pouquinho sobre a questão dos projetos, né? Por onde a gente começa? Então, assim, para a gente poder ir finalizando aqui, até porque, Tadeu, é o seguinte, aqui eu costumo dizer o seguinte, live quando é boa, pisca o olho, está terminando. Né? A gente aqui, já são quase 8 horas, e a gente ainda tinha aqui várias questões, mas assim, vamos lá, vamos pensar um pouquinho no projeto. A gente já pensou no documento, na ideia inicial e tal, falamos várias coisas sobre voluntariado, enfim. Respondemos aqui as provocações do chat também, do nosso público aqui, tá bom demais, e agradeço a todo mundo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, então, dos projetos. Por onde começar um projeto de organização? Vamos lá. Além da regularidade jurídica, digamos assim, a gente já passou por esse caminho todo, já entendeu onde é que quer ir, já tem regularidade, já fez toda a documentação, agora o projeto em si. Vamos lá, vamos meter a mão na massa. Por onde começar? Só para teres uma noção, né? Eu também sou professor na Faculdade Católica, na área de gestão eclesial, né? Gestão de igreja, e uma das questões que os religiosos perguntam, tá, e os projetos, né? Como é que a gente faz? Tem as ações sociais dessa igreja, né? Tem e eu peço para que anotem todas as atividades que vocês fazem durante o ano na instituição. Tudo pode virar projeto. Então, às vezes, vamos lá. Dentro desse pensamento, o que nós temos? Trabalhamos com crianças